Meu nome é Brittany Turner. Tenho 32 anos e depois de um divórcio que me deixou em frangalhos, eu me reinventava como analista de dados, lutando para reconstruir minha vida passo a passo. Achava que já tinha conhecido a dor da traição, mas nada, absolutamente nada, me prepararia para o golpe que meu próprio pai me desferiria. Foi no Natal passado, em meio a uma festa de família onde eu tentava manter a compostura que tudo desabou. Precisava checar um e-mail urgente e peguei emprestado o celular do meu irmão. Foi então que vi uma publicação nas redes sociais do meu pai, estampada na tela como um soco no estômago. A pergunta era cruel: se você pudesse apagar alguém da família, deveria ser a Brittany? Afinal, ela é um fracasso na carreira e no casamento. Meu coração parou. Mas o pior ainda estava por vir. Nos comentários, minha mãe e minha irmã, até amigos da família se juntaram ao linchamento virtual. Sempre foi uma decepção. A família ficaria melhor sem ela. Não contribui com nada. Li cada palavra como se fossem facas sendo cravadas nas minhas costas, uma após a outra. Fiquei paralisada, as mãos tremendo, a respiração falhando. Como meu próprio pai podia fazer aquilo? Como minha família inteira podia me descartar assim? Como se eu não valesse nada? Eu havia passado anos me reconstruindo, conquistando contratos como freelancer, provando meu valor a cada projeto entregue, só para ser humilhada diante de milhares de pessoas na internet. Não era apenas uma postagem. Era uma bomba que explodiu minha reputação profissional. Perdi um cliente, um negócio pelo qual tinha trabalhado meses para fechar. Poderia ter desmoronado ali mesmo, mas algo dentro de mim se rompeu de vez. Não ia deixar barato. Não ia permitir que saíssem impunes. Essa é a história de como eu me levantei e dei a eles uma lição que jamais esqueceriam. E se acha que família é sagrada a ponto de justificar qualquer coisa, pense duas vezes. Porque sangue não dá o direito de destruir ninguém. Depois do divórcio, me joguei de cabeça no trabalho. O tinteiro da caneta ainda estava secando nos papéis da separação quando eu já estava sentada em frente ao computador analisando dados, criando painéis para clientes e correndo atrás de cada oportunidade como freelancer. Conseguir um projeto de R$ 10.000 com uma startup local foi minha primeira grande vitória. Não estava apenas sobrevivendo, estava me reinventando, determinada a provar que um casamento falido não definia meu futuro. Mas para minha família eu continuava sendo a ovelha negra. Meu pai, James Turner, um ex-banqueiro aposentado que adorava controlar tudo e todos, nunca perdeu a chance de me lembrar disso. Por que você não segue o exemplo da sua irmã? Ele soltava nas jantas de domingo, com um tom que cortava mais fundo que qualquer faca. Lindsay, minha irmã de 35 anos, era a filha dourada, jornalista freelancer, com artigos publicados em jornais locais que faziam os olhos do meu pai brilharem de orgulho. Ela adorava exibir suas conquistas, soltar comentários do tipo: se você se esforçasse mais, Brittany, quem sabe chegaria a algum lugar, enquanto eu sorria amargamente, engolindo cada palavra. Minha mãe linda não era diferente. Aos 58 anos, aposentada do magistério, ela vivia para elogiar Lindsay. Quando consegui aquele contrato importante, liguei para ela esperando um mínimo de reconhecimento. Que bom, querida, foi tudo que ouvi, antes de ela mudar de assunto para falar sobre o último artigo brilhante da minha irmã. Me sentia invisível. Até meu irmão Ethan, um engenheiro de software de 28 anos que geralmente ficava de fora das brigas, se limitava a dar de ombros quando eu desabafava. É assim que eles são, dizia, distraído com o celular. Eu tentava me convencer de que família era complicada mesmo, mas cada comparação doía como um golpe. Nem sempre foi assim. Quando criança, meu pai me chamava de minha pequena analista, orgulhoso quando eu resolvia problemas de matemática na mesa da cozinha. Mas tudo mudou quando Lindsay começou a ganhar prêmios no ensino médio. De repente, seus elogios eram só para jornalista em ascensão, enquanto meu curso de ciência da computação passava despercebido. Quando meu casamento ruiu 3 anos atrás, nenhuma ligação recebi, apenas uma mensagem fria: você dá um jeito. Minha mãe ecoou a indiferença e Lindsay, com sua falsidade de sempre, soltou: talvez você devesse se concentrar na carreira em vez de ficar procurando amor. Eu me sentia uma estranha dentro da minha própria casa, sempre tentando provar que merecia um lugar à mesa. O mais dolorido era a obsessão do meu pai pelas aparências. Em Baton Rouge, ele era uma figura respeitada, sempre organizando eventos comunitários ou postando sobre valores familiares nas redes. Seu perfil, com 2.000 seguidores, amigos, ex-colegas, vizinhos, era seu troféu. Ele compartilhava cada artigo da Lindsay, cada foto do jardim da minha mãe, mas meu trabalho? Nunca. Uma vez comentei em uma publicação dele com o link de um painel que tinha criado para um cliente. A resposta?
Bom esforço, Britney. Bom esforço. Como se eu fosse uma criança recebendo um prêmio de participação. Mesmo assim, eu seguia em frente. Meu apartamento em Baton Rouge era pequeno, mas era meu, pago com meu suor. Noites em claro aperfeiçoando habilidades, cursos online para me manter competitiva em um mercado implacável. Meus clientes elogiavam meu trabalho preciso, confiável, muitas vezes salvando negócios de decisões ruins. Esses momentos me davam forças para enfrentar os jantares em família, onde eu era obrigada a ouvir meu pai gabar-se da última reportagem da Lindsay ou minha mãe elogiar o trabalho voluntário dela, enquanto minhas conquistas eram ignoradas ou minimizadas com comentários velados. Hoje, olhando para trás, vejo os sinais que ignorei. O controle do meu pai sobre a narrativa familiar, a lealdade cega da minha mãe a Lindsay, até a indiferença silenciosa do Ethan, tudo isso era um barril de pólvora prestes a explodir. Eu ainda alimentava a esperança de que um dia, eles me enxergariam pelo que eu era, não pelo que eu não conseguia ser. Mas cada conversa me deixava mais sozinha, como se gritasse em um vazio. Não fazia ideia de que aquele ressentimento estava prestes a vir à tona de uma forma que mudaria tudo, e que me faria lutar como nunca antes. Aquela noite de Natal na casa dos meus pais começou com uma fachada de normalidade, mas logo vi que eu não era bem-vinda. Ao entrar na casa espaçosa com o cheiro de pinheiro e canela no ar, me preparei para as tensões de praxe, mas nada poderia me preparar para a crueldade que viria. Meu pai, como sempre, dominava a sala, contando histórias de seus tempos de banqueiro com voz trovejante. Lindsay, ao seu lado, sorria com ar de superioridade, enquanto minha mãe, a anfitriã perfeita, ria de cada gracejo da filha predileta. Eu ficava à margem, segurando um copo de ovo batido, sentindo-me uma intrusa na própria família. Não demorou para as indiretas começarem. Na mesa de jantar, meu pai virou-se para mim, os olhos brilhando com malícia. Então, Britney, ainda fazendo aqueles relatórios para startups pequenininhas, perguntou, com um tom que deixava claro o que pensava do meu trabalho. Eu forcei um sorriso, mencionando o projeto que havia fechado recentemente. Isso é importante para mim, disse, na esperança de um mínimo de aprovação. A resposta de Lindsay foi um risinho de deboche. Importante? Publicar matérias que as pessoas realmente leem, isso sim é importante. E didn't mean to hurt you. A mensagem de Ethan piscou na tela, tão vaga quanto sua presença em qualquer coisa que realmente importasse. Como se um like em uma postagem cruel fosse apenas um descuido, um clique sem peso. Como se ele não soubesse exatamente o que estava fazendo quando endossou aquelas palavras. Meus dedos pairaram sobre o teclado, a resposta queimando na ponta da língua. Então por que você fez? Mas não enviei. Não havia desculpa que apaziguasse o que eles tinham feito. Não havia justificativa para o fato de que, enquanto eu lutava para reconstruir minha vida, eles se reuniam em torno de uma fogueira de escárnio, alimentando as chamas com meu nome. O grupo ficou em silêncio depois disso. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma tentativa de retratação. Apenas o eco da indiferença deles, tão alto quanto o riso que tinha enchido a sala de jantar horas antes. Eu fechei os olhos, respirando fundo, e então abri o navegador. Não ia esperar. Não ia implorar. Se eles queriam uma guerra, teriam uma, mas nas minhas regras. Digitei o nome no Google, Michael Carter, advogado de difamação Baton Rouge. O site do escritório apareceu imediatamente com uma foto dele em um terno impecável, os olhos afiados como os de um homem que não perdia tempo com meias palavras, especializado em proteger reputações contra ataques públicos e calúnias. Perfeito. Anotei o número e antes que a dúvida pudesse me paralisar, liguei. A secretária atendeu no segundo toque, a voz profissional, mas não fria. Escritório de Michael Carter. Como posso ajudar? Preciso de uma consulta urgente, disse, a firmeza na minha voz surpreendendo até a mim mesma. É sobre um caso de difamação pública. Com provas. Houve uma pausa do outro lado da linha, como se ela estivesse avaliando o peso daquelas palavras. A senhora tem os documentos? Tenho tudo. Screenshots timelines até o impacto financeiro. Eles não vão sair impunes dessa. Outra pausa. Desta vez, mais longa. O Sr. Carter tem uma abertura amanhã às 10 horas. Posso agendar? Sim. Sim, ela podia. E eu estaria lá, não como a filha magoada, não como a ex-esposa fracassada, mas como uma profissional prestes a processar os próprios pais por destruição de reputação. A ironia não me escapava. Eles sempre disseram que eu nunca seria ninguém. Agora, eu os forçaria a me encarar como alguém que não recuava. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Baton Rouge dormia, as luzes da cidade piscando como estrelas distantes. Mas eu estava acordada. Finalmente.
E desta vez não ia deixar ninguém apagar meu brilho. Passado anos engolindo acusações como se fossem verdades absolutas. Mas agora cada mensagem, cada ligação raivosa só confirmava uma coisa: eles ainda me subestimavam. E essa era a última vez que fariam isso. Fechei os olhos por um instante, sentindo o peso da pasta com os documentos sobre minhas pernas. Não era só papel e tinta. Era a prova de que eu não era mais a menina que se encolhia diante dos olhares de desdém da Lindsay, nem a filha que implorava pelo orgulho do pai. Era a mulher que tinha transformado dor em estratégia, humilhação em munição. Quando reabri os olhos, a tela do computador refletia meu rosto, queixo erguido, olhos secos. Não havia espaço para lágrimas. Só para ação. Michael havia me avisado. Eles vão tentar fazer você duvidar. Vão chamar de dramática, de ingrata. Mas lembre-se, quem tem a lei do seu lado não precisa de desculpas. E ele estava certo. Cada palavra daqueles textos, cada sílaba da voz trêmula da minha mãe no telefone, era mais um prego no caixão da narrativa que eles tentavam vender. Britney, a problemática. Britney, a difícil. Britney, a que não sabe o seu lugar. Pois bem, eu estava prestes a mostrar a eles qual era o meu lugar, e não era de joelhos. Digitei uma última nota no documento, salvando com um nome que soava como um manifesto: Turner vs Turner, o dia que parei de pedir permissão para existir. Enviei para Michael com um único comentário: vamos em frente. Sem recuos. O barulho do Sandy ecoou no silêncio do apartamento como um tiro de largada. Na manhã seguinte, o escritório de Michael me ligou com uma atualização. James havia respondido à carta de exigência. Não com um pedido de desculpas, é claro, mas com uma contraproposta risível: remover o post se eu assinasse um termo desistindo de qualquer ação legal. Tipical, pensei, enquanto lia a mensagem. Ele ainda achava que poderia me comprar, me calar, me fazer sumir de novo. Mas desta vez a ironia era minha. Ele estava me dando exatamente o que eu precisava. Mais prova de que não havia remorso, só cálculo. Mais munição para o tribunal. Ele realmente acha que vou aceitar isso? Perguntei a Michael pelo telefone, minha voz tão fria que quase queimava. Ele está acostumado a ganhar, respondeu Michael sem rodeios. Mas você não é mais a filha que ele pode manipular. Você é a cliente que vai ganhar esse processo. Aquilo me atingiu como um soco no peito. Cliente. Não filha, não decepção, uma mulher com direitos, com um caso sólido, com um futuro que não dependia do sobrenome deles. Pela primeira vez, a palavra justiça não soou como um sonho distante, mas como uma promessa tangível. Quando desliguei, olhei para o espelho do corredor. A mulher que me encarava de volta não era a mesma que chorara no banheiro do escritório do ex-marido, nem a que tremia nas discussões de família. Era uma estranha com os olhos brilhando, não de raiva, mas de uma clareza cortante. Eles haviam me ensinado, sem querer, a lição mais valiosa. Quando você para de temer a batalha, você já ganhou. E eu não tinha mais medo de nada. Entrei naquela sala de tribunal com a coluna ereta, encarei seus olhares condenatórios e saí de lá mais forte do que nunca. O que viesse depois, eu enfrentaria nos meus termos, não nos deles. Não se tratava de vencer ou perder. Tratava-se de me levantar, algo que eles jamais compreenderiam. Depois do julgamento, minha família achou que poderia me calar com ameaças veladas e silêncios carregados. Mas eu já estava pronta para expor a verdade. O peso das escadas do fórum, onde sussurros de acusações ecoavam, me impulsionou. Não deixaria que a narrativa deles prevalecesse. Abri o Fórum Comunitário de Baton Rouge, aquele espaço digital onde moradores e empresários trocavam histórias e opiniões. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um instante, e então comecei a digitar. Contei minha história, o ataque público que me custou um contrato, o processo que movi e uma verdade que enterrei por anos. James sempre se apresentará como um pilar de integridade, um ex-banqueiro convertido em pequeno empresário, mas revelava ali o que ele escondera de seus seguidores. 2 anos antes, convencera-me a investir $10.000 em sua loja de ferramentas, prometendo uma parte dos lucros. É um negócio de família, dissera com a voz cheia de falsas garantias. Confiei nele, juntando cada centavo dos meus trabalhos freelancers. Mas os lucros nunca chegaram. Mês após mês, James desviava minhas perguntas com desculpas esfarrapadas. Vendas lentas, mau momento, custos inesperados. Eu deixava passar, na esperança de que a honestidade prevalecesse. Até entender que era mais uma traição. Postei os detalhes, incluindo e-mails nos quais prometia reembolsos nunca cumpridos. Apertei publicar com o pulso firme, mas o estômago em nós. Em horas, o fórum explodiu. Comentários se multiplicavam, moradores chocados com a desonestidade de James. Compro na loja dele há anos. Nunca imaginei que faria isso, escreveu um.
Outro, um ex-cliente meu, acrescentou: o trabalho dela é impecável. Agora é o Turner que parece suspeito. A repercussão cresceu, com posts expondo a hipocrisia da minha família. Alguém marcou Lindsay, cuja fachada polida de jornalista desmoronou sob o escrutínio. Sua irmã não é nenhuma santa, observou um usuário, referindo-se ao papel dela na difamação. O silêncio da minha mãe nas redes não a poupou. Criticaram-na por apoiar James. Ethan permaneceu quieto, seu pedido de desculpas ainda fresco em minha memória. Até a manhã seguinte, meu post tinha milhares de visualizações. Empresários locais, alguns com quem já trabalhará, o compartilharam, amplificando a indignação. Uma repórter de um veículo de Baton Rouge me enviou mensagem pedindo uma entrevista. Recusei. Não queria mais atenção, apenas justiça. Mas a pressão agora era sobre eles. A loja de James, já cambaleante, enfrentava boicote de clientes fiéis que leram minha denúncia. Uma vizinha me escreveu: parei de comprar lá depois de saber a verdade. A resposta da comunidade não foi apenas validação. Foi um acerto de contas. Meu celular vibrava sem parar com notificações, mas ignorei a maioria. Lindsay mandou uma mensagem afiada: você está arruinando o negócio do pai só para se fazer de vítima. Não respondi. Minha mãe deixou um recado, a voz gelada: isso é baixo, Brittany. Lavar roupa suja assim? Você passou dos limites. Apaguei. Suas acusações não tinham mais peso. Ethan ligou, a voz hesitante: vi seu post. Entendo por que fez. Não estou bravo. Seu apoio, por menor que fosse, foi um farol na tempestade que eu mesma desencadeei. Recostei-me na cadeira, observando o fio interminável de comentários. Não era vingança. Era a recuperação da minha voz. Por anos deixei que as promessas de James, as farpas de Lindsay e a indiferença da minha mãe me definissem. Aquilo terminara. Redigi uma declaração final para o fórum, as mãos firmes. Acabei de permitir que as mentiras da minha família moldassem minha história. Cortei laços com eles não por escolha, mas porque não me deixaram alternativa. Postei com as palavras uma declaração de liberdade como epígrafe. A resposta foi avassaladora. Mensagens de apoio, ofertas para me conectar a novos clientes. Uma freelancer local me convidou para um evento de networking, uma chance de reconstruir o que as ações de James destruíram. Ao fechar o laptop, senti um peso se dissipar. Os $10.000 se foram, mas também o controle que minha família exercia sobre mim. Expus a verdade não só por mim, mas por quem eles poderiam ferir depois. A loja de James talvez sobrevivesse, mas sua reputação não. A carreira de Lindsay sofreria abalos, e o silêncio da minha mãe a perseguiria. Ethan era a única ponte restante, frágil, mas ainda de pé. 6 meses depois eu estava firme em meu próprio chão, livre dos grilhões do passado. A luz do sol de Baton Rouge filtrava pelas janelas do meu novo apartamento, pequeno, mas cheio de vida. A tempestade do ano anterior se acalmara, deixando o mundo transformado. O post de James, outrora uma ferida exposta, desaparecera da internet, apagado sob a pressão das consequências do processo. A associação bancária local, onde ele exercera influência como ex-banqueiro, emitira uma reprimenda formal por conduta antiética, arrancando-lhe o último resquício de respeito. Vizinhos que antes o cumprimentavam com sorrisos agora cruzavam a rua para evitá-lo. Sua loja de ferramentas, outrora movimentada, ficava vazia na maior parte do tempo. Linda e Lindsay colheram o que plantaram. O fórum continuava a dicenciar Treais analisando seus papéis na difamação. O silêncio da minha mãe, antes um escudo, tornará-se uma marca contra ela. Os convites sociais secaram. Lindsay viu sua imagem de jornalista imaculada rachar sob o peso do escrutínio. Colegas se distanciaram. Seus artigos, antes frequentes, rarearam. O círculo social de Baton Rouge, apertado e implacável, virou-lhes as costas. Ethan, porém, manteve sua palavra. Seu apoio, discreto mas constante, foi um porto seguro. Aqueles 6 meses foram de reconstrução, peça por peça. Holly foi minha rocha, encontrando-se comigo semanalmente para cafés e conselhos afiados que cortavam minhas dúvidas como uma lâmina. Você não está só sobrevivendo, Brittany. Está prosperando, dizia, com um sorriso que aquecia até os dias mais cinzentos. Foi ela quem me apresentou a um novo cliente, uma ONG local que precisava de uma designer freelancer, contrato que se tornou uma fonte estável de renda, valendo mais do que jamais imaginei. Ethan também teve seu papel, apresentando-me a um amigo que dirigia uma agência de marketing. Aquela conexão resultou em outro projeto. Meu portfólio, antes manchado pela sombra de James, agora brilhava mais forte do que nunca. Mudei-me do apartamento antigo, onde noites em claro foram gastas reunindo provas,
para esse novo espaço, um símbolo de reinício. O processo não apenas removeu o post, mudou algo em mim. Aprendi uma lição dura: traição, mesmo vinda de sangue, não merece perdão sem accountability. James nunca pediu desculpas, seu orgulho profundamente enraizado. As ligações da minha mãe, antes carregadas de culpa, cessaram. As mensagens esporádicas de Lindsay, impregnadas de ressentimento, ficaram sem resposta. Cortei-os não com raiva, mas com uma clareza cristalina. Ethan foi a exceção. Seu arrependimento era genuíno, suas ações provavam que queria reconstruir a confiança. Não éramos próximos ainda, mas estávamos tentando almoços ocasionais, conversas que aos poucos perdiam o peso do passado. As conversas, embora ainda cuidadosas, ganhavam autenticidade a cada palavra. Sentada à minha escrivaninha, revivi aquele percurso, a dor daquela festa de Natal, o veneno daquele post, a tensão do tribunal. Cada golpe me havia esculpido em alguém novo. Não era a fracassada que James tentará retratar, nem a vítima que Lindsay insistia em ver. Era Britney, uma mulher que lutara pelo próprio nome e saíra vitoriosa. A lição estava gravada em mim como um juramento. Laços de sangue não são licença para traição. Não se deve lealdade a quem insiste em destruí-lo, por mais que compartilhem seu sobrenome. Eu escolhera me levantar, exigir respeito. E se isso me custou uma família, me deu em troca uma vida. Uma vida minha. Aos que acompanharam essa jornada, meu agradecimento mais profundo. Cada compartilhamento, cada mensagem silenciosa de apoio, foi o combustível que me manteve em pé. Hoje sou mais forte, vivendo sob minhas próprias regras, cercada por pessoas como Holly e Ethan. Aqueles que, em vez de arrastá-la para baixo, a ajudam a voar. Se essa história ressoa em você, deixe seu relato nos comentários. Já enfrentou a faca nas costas de quem jurava amá-lo? Como encontrou forças para seguir? Suas vozes importam. Não é apenas minha história, é um lembrete de que todos nós temos o poder de resgatar nossa verdade. E quando o fazemos, nada nem ninguém pode nos roubá-la novamente.